Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver, ouvinte. E eu gostaria de iniciar sobre o trabalho que estamos fazendo, que é sobre autômatos celulares. Ok, primeiro eu vou começar a explicação. O que é um autômato celular? Autômatos celulares são os modelos de evolução temporal mais simples com capacidade para exibir comportamento complicado. Por isso é muito fácil de aceitar a importância do seu estudo. Quando você procura entender a complexidade que vemos surgir de uma forma transversal em todas as ciências naturais e humanas. A classificação dos autômatos celulares elementares, apresentada por Stephen Wolfram na década de 1980, foi construída a partir da simulação computacional de sistemas finitos, com condição de fronteiras periódicas. Neste trabalho, são consideradas outras escolhas para a condição de fronteira, por reflexão e fixas, sendo estudadas as equivalências dinâmicas dos autômatos celulares finitos nesse contexto mais alargado. A partir desse estudo, mostra-se que, com pouquíssimas exceções, a distribuição dos autômatos celulares elementares pelas quatro classes propostas por Wolfram valia igualmente quando se consideram condições de fronteira por reflexão e fixas. Mais interessantes, porém, foram os resultados obtidos no estudo de duas dessas execuções, onde se encontrou um tipo de comportamento para autômatos celulares elementares de características não antecipadas por Wolfram da sua classificação. Ok, mas esse tratamento sobre os autômatos celulares, eles recebem regras de transição, onde existem três regras de transição. Uma, especificação direta, consiste na linguagem de todos os possíveis estados das células vizinhas da própria célula e do próximo estado. Segundo, regras totalísticas, importa a quantidade total de células vizinhas que estão num determinado estado. Exemplo, Game of Life, ou seja, o jogo da vida ele pode ser comportado como se fosse um autômato celular. Enfim, regras probabilísticas, pode-se associar cada configuração da vizinhança diferentes saídas da função de transição atribuindo probabilidades dessas diferentes saídas. Exemplo, o WorldMaker. No caso, o WorldMaker, o software que a gente usa, trabalha com probabilidade. Principalmente com essa terceira regra. Okay? Os autômatos celulares eles podem modelar várias situações com fenômenos naturais e eles podem fazer isso com muita eficiência na física, na medicina, na engenharia, na geografia, na biologia, na química. Um exemplo disso é que nós trabalhamos em cima da própria geografia e da biologia e nós trabalhamos em cima com a probabilidade de alguma coisa. Então, quando nós trabalhamos com a probabilidade de alguma coisa, nós estamos lidando com um tipo de universo ideal, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais certo. Ou seja, quando nós trabalhamos em cima do nosso trabalho, nós trabalhamos em cima de uma característica de região, nós trabalhamos em cima de características e probabilidades em cima disso, tentando tornar o mais real possível. Mas como não é possível, é impossível na engenharia, na física, geografia, seja lá qual for a ciência, trabalhar com uma situação real, porque isso seria de um modo tão complexo que talvez os cálculos fossem até infindáveis. Então, nós relacionamos uma série de características que nós consideramos elas como as mais importantes e decisivas em cima do acontecimento natural na qual nós vimos, e a partir disso nós extraímos um tipo de universo ideal. E assim nós criamos um universo ideal e assim nós poderíamos prever ainda com um certo grau de incerteza, mas com uma precisão muito próxima do que seria real. Ok. A característica da região que nós usamos foi o cerrado, onde as características que nós escolhemos foi a vegetação arbustiva de pequeno porte, 2 estações climáticas bem definidas, grande clima tropical sazonal, de média anual de 22 a 23 graus, grande diversidade de espécies e animais, para a simulação considerar
consideramos as seguintes características. Para a simulação, consideramos as seguintes características: período de altas temperaturas, tempo seco e vento forte, biomassa acumulada no solo, ação humana, espécies de animais que moram nessa área, elementos naturais que complementam a situação. Ok, quando nós criamos isso, eu vou explicar mais um pouquinho à frente sobre quais são as aplicações das regras que eu li em cima da simulação, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Ok, então nós vamos ver agora, eu vou comentar um pouquinho sobre a ação humana. Frequentemente, a ocorrência de incêndios no cerrado se deve por conta dos agricultores. A maioria deles é por causa dos agricultores. Por quê? Os agricultores eles veem uma forma do incêndio através do fogo. Eles podem, através de uma forma barata e não muito cara, uma forma barata, eles veem uma forma barata de usar o fogo para renovar a plantação e para, como é que eu posso dizer? Eles veem uma forma de renovar a plantação e matar pragas. E quando eles fazem isso, eles pensam que, não, eu posso utilizar o fogo para fazer um determinado fim, já que isso é mais barato. Porém, chega um determinado momento que eles não conseguem mais controlar a situação. Eles pensam que eles podem controlar o fogo, mas o fogo ele é como se ele se espalha como uma célula, ele se multiplica de uma forma inconstante e imprevisível, e assim tornando a vida dele, além de tocar fogo na plantação antiga, na renovação, nas pragas que eles querem matar, mas acaba danificando o meio ambiente, poluindo o ar, acaba poluindo a água também, que também sofre com o acúmulo de CO2, entre tantas outras externalidades. Ok, então nós fizemos esse trabalho para que seja possível ter uma relação, ver um certo tipo de padrão em cima de um incêndio, e assim assim quem vai combater pode adotar medidas estratégicas, principalmente os bombeiros poderiam tomar uma medida estratégica para conter o fogo ou dar uma resposta imediata. Então, agora vamos ao vídeo. Ok, vamos lá. O vídeo começa da seguinte forma: tem um humano ali, eu acho que é um humano, e ele começa a tocar o fogo. Ele faz, através da ação dele, um tipo de incêndio. E o incêndio começa a se alastrar. Vamos supor, isso já é de uma situação que o fogo já está incontrolável, assim dizendo. E o fogo começa a se multiplicar como se fossem células. E eles começam a consumir a parte robusta, né? A parte robusta da simulação, começa a consumir as árvores muito depressa, porque ali na região do Cerrado é uma região semiárida. E tem uma grande probabilidade de ele se multiplicar. Então aí já se aplica a primeira regra, a regra probabilística da coisa. E aí a segunda regra que você pode ver ali em cima, quando o fogo se separou em dois, a segunda regra, que é a situação ao redor das células, a situação atual da primeira célula. Através dessas situações a gente previu que se um fogo estivesse com menos material para consumir, então ele morreria. E foi exatamente o que aconteceu ali em cima. Ele acabou morrendo. E a primeira regra, ela está um tanto oculta, porque quando nós usamos a primeira regra, nós usamos nas próprias configurações da simulação. Porque a própria primeira regra diz o seguinte, ela diz...
primeira regra diz: consiste na listagem de todos os possíveis estados das células vizinhas da própria célula e do próximo estado. Ou seja, quando a gente listou isso, quando ele listou, a gente, por exemplo, listou lá, uma mata, uma árvore está cercada por fogo, então o consumo dela é alto. Então ela tem que ser consumida. Então esse é o próximo estágio da árvore, que é tocar fogo. E o próximo estágio dela é virar algo cinza, virar algo que está queimado. Então, isso se aplica mais ou menos à situação. E nós também adicionamos animais, né? Porque os animais eles têm pouca chance de sobreviver a uma determinada queimada. Por quê? Porque os animais não pensam como nós. Os animais eles são um tanto inconstantes também assim, em relação ao fogo. Porque ao eles verem o fogo, eles apenas se assustam, mas eles não têm uma ideia concreta de como fugir. Eles só sabem que eles querem fugir. Então, a morte deles também é um pouquinho alta. E por isso, a maioria dos animais aqui estão acabam morrendo. Bom, professor, essa foi a nossa conclusão. Aplicamos a observação das regras, etc. E assim, espero que todos tenham gostado. E é isso aí. Essa é a nossa apresentação, esse é o nosso trabalho. Espero que possam ajudar vocês na construção de mais trabalhos. E é isso. Feliz Natal e boas festas.